Bom dia, pessoal. Realmente é um prazer imenso estar aqui contribuindo com essa iniciativa de vocês no Movimento Incatu, né? Meu nome é John Green, eu sou trabalhador da Universidade Livre do Espírito EAD, Ensino à Distância, né? E venho aqui falar sobre o suicídio inconsciente, né? E antes, para a gente se concentrar na mensagem, eu peguei aqui um trecho, né? Que vamos transformar numa espécie de uma oração, em que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos aqui uma mensagem do Espírito de Verdade em Paris, 1860, né? Em que ele nos orienta: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis ou nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. E acredito que hoje nós podemos vivenciar isso, né? Através do Espiritismo, a terceira revelação, e a prática que nós vamos fazer hoje é essa, é a da gente se desenvolver pela instrução dessa sagrada doutrina. E vocês vão ver que vai estar bem relacionado. E aí, um dos aspectos assim mais fascinantes do Espiritismo é esse, né? Como ele consegue, é o que me empolga muitas vezes, como é que ele consegue colocar luz em assuntos e tirar observações dos quais a gente não espera. Então, o tema hoje sobre o suicídio consciente é uma pergunta que a gente se faz, né? Suicídio consciente, como assim? Porque a imagem que a gente tem do suicida é o do que dá um tiro contra a própria têmpora, é o que se enforca, é o que se entra no ambiente cheio de gás e morre por sufocamento. Mas como esse suicídio inconsciente? E aí, para nos ajudar, nós vamos ver um capítulo de uma das obras de psicografadas por Chico Xavier, que é O Nosso Lar, que é uma obra totalmente difundida, amplamente conhecida, inclusive filmada, né? E digo o seguinte, essas obras, não só O Nosso Lar, como todo o conjunto das obras aí do André Luiz, elas são obras fascinantes, né? Eu tive a oportunidade agora de reler um capítulo dessa obra, e você vai ver o quanto a gente consegue tirar de um capítulo dentro desse tema, o suicídio consciente. Então vamos lá. O capítulo em questão é o capítulo 4, né? Esse capítulo é o capítulo intitulado O Médico Espiritual. Então, vamos ver o contexto aqui que está acontecendo, né? O André Luiz, ele, após uma prece coletiva em Nosso Lar, ele consegue sentir a recuperação das suas forças físicas, né? Mas ele não consegue ainda caminhar por conta própria, ele está em recuperação, ele já foi acolhido ali pela equipe do Nosso Lar. E aí ele vai travar o contato com o médico espiritual, né? E o médico, ele vai dar um diagnóstico que surpreende o médico. Se chama Henrique de Luna, né, o Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual, certo? Trajado de branco, com muita simpatia, e ele começa a fazer um exame, né, em André Luiz, no personagem, e ele sorri e dá explicação. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E isso causa um espanto para André Luiz, que ele não consegue entender de onde ele tirou esse diagnóstico, certo? E aí
ele pergunta, suicídio? E ele, como interessante, é médico, ele fala, deve ter algum engano. Eu vim para cá, lutei 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte, e sofri 2 operações graves devido a uma oclusão intestinal. Só que aí, o que eu achei assim, fascinante desse capítulo, que a gente vai vendo e começa a entender mais, né? Você vê um trecho de livro e a gente vai lembrando de tudo que a gente vai. Por isso que é importante da gente estar estudando, da gente estar vendo, da gente estar pesquisando, da gente estar se interagindo, né? O perispírito é ligado célula por célula no nosso corpo. E a gente, quando deixa o corpo físico, para a emissão da atestado de óbito, é fundamental que haja feita uma autópsia. E aí, quando eu li esse capítulo, eu falei, poxa, é feita uma autópsia também do lado de lá. E aí, o médico, ele vai e explica o seguinte, essa frase, para mim, é fascinante. Ele explica, sim, você veio pela oclusão, só que essa oclusão, ela estava radicada em causas mais profundas. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então, o médico vai examinar a zona intestinal, certo? E ele diz o seguinte, olha, essa doença, a oclusão, a causa dela foi elementos cancerosos, cuja causa foi a sífilis, certo? E aí, para mim, essa segunda parte do diagnóstico é que é fascinante, que mostra o seguinte, o quão importante é para a gente o gerenciamento perfeito das nossas emoções, né? Ele fala o seguinte, entretanto, a moléstia talvez não assumisse características tão graves, mesmo com a sífilis, ainda havia uma possibilidade de ela não se agravar. E aí ele fala, se o seu procedimento mental estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então a gente vê o quanto importante é a gente cuidar das nossas atitudes, das nossas emoções, de trabalhar os nossos sentimentos, porque eles vão ter uma influência primordial na nossa saúde, né? Na nossa saúde. Então ele diz o seguinte, o seu modo de conviver, muito exasperado, sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. E aí, nunca imaginou que a cólera, a raiva, fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A falta de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito seu estado físico. Então, para mim, essa questão do suicídio inconsciente, que é um tema que a gente vem tratar aqui, e esse capítulo ele mostra o seguinte, o suicídio causada, se você for analisar pelas causas, pelas nossas atitudes diante da vida, né? Por isso que a gente precisa estar sempre praticando as leituras, os estudos, a nossa mudança, como a gente diz no Espiritismo, a nossa reforma íntima. Porque você diz o seguinte, as nossas atitudes no dia a dia, elas podem causar essa situação que levou a uma morte que podia ser evitada do André Luiz, né? Outros aspectos, né? Ele fala da oclusão intestinal e depois ele vai continuando com a autópsia, né? Só que a autópsia agora no plano espiritual, ele mostra, seu fígado foi maltratado por sua própria ação, os rins foram esquecidos, com terrível menosprezo das dádivas sagradas, aqui importante, né? O nosso corpo,
ele tem que ser considerado com a dádiva sagrada, porque essa oportunidade da gente dar na matéria é uma oportunidade muito importante e única da gente poder fazer o nosso desenvolvimento espiritual, certo? E aí ele fala, o médico, né, sobre que os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. A gente, algumas vezes, se ilude e desperdiça patrimônio precioso na experiência física. Foi o que eu tinha mencionado anteriormente. A longa tarefa que lhe foi confiada, a gente tem um planejamento reencarnatório, foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gráfico foi destruído à custa de excesso de alimentação, bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Devorou-lhe as simples energias essenciais. E aí ele diz, né? Antes ele tinha explicado que tinha a questão também do comportamento mental, comportamento no tratamento com o próximo, os momentos em que ele se polarizava, e aí ele dá o vaticínio do suicídio incontestável. Depois, eu recomendo a vocês a fazerem a leitura, né, desse capítulo 4, né, do Nosso Lar. E o que é mais que continua fascinante, a seguinte condição. O reconhecimento ali do André Luiz, que aí é a sequência do trabalho, em que ele tem um entendimento, certo? E ele aceita. Depois de ele fazer uma análise, ele passa a entender. Isso mostra e facilita muito o processo dele de cura. E o que é mais importante, ele dá o depoimento de que tudo aconteceu num ambiente de extrema fraternidade. Não existia nenhuma atitude superior, nem do médico, nem do Clarencio, que estava acompanhando, em relação àquela condição. E tem uma frase aqui do Clarencio que ele entra assim, tem um momento assim de agitação, e aí eu quero fechar o nosso trabalho e vou fechar com essa frase do livro e vamos considerar como uma oração de fechamento. A beleza do amor que Clarencio transmite a André Luiz. Né? Ô meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Duas lágrimas atingem seus corações. Não deseja ser grato, mantendo-se tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é do suicídio inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente da Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós, outros, já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Então, gente, esse capítulo, esse tema, ele é fascinante e você vê a riqueza da doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos nesse projeto maravilhoso que vocês estão desenvolvendo.